Oi, eu sou Anny Lemos, sou artista visual e educadora e com apoio do PROAC 39, eu trago hoje aqui o meu projeto Minha Casa Maior por Dentro do que por Fora. Trata-se de uma proposta artístico-pedagógica para professores de ensino fundamental 1 e 2, que são turmas que eu já trabalhei por muitos anos em escola. Esse projeto, ele parte de uma pesquisa, da minha pesquisa como artista visual. Eu sou pintora e nas minhas pinturas eu trabalho com o tema casa e corpo, sendo a casa e o corpo metáfora um do outro. Então a proposta que eu trago aqui é uma proposta poética dentro desse tema, onde a gente trabalha a ideia de pertencimento, identidade, memórias, relações afetivas com o próprio espaço e passando por diferentes linguagens dentro das artes visuais. Então a gente começa pelo desenho, depois a gente vai para a escultura, depois para a instalação e finaliza com o corpo. Bom, então para começar, a gente vai trazer referências e contextualizar as nossas turmas sobre esse assunto. A gente vai ter 4 etapas de trabalho e para cada etapa a gente tem algumas possibilidades de linguagens diferentes entre Fundamental 1 e 2. As finalizações dos trabalhos são parecidas, mas a gente muda um pouco a linguagem, né, para cada idade. Para começar um assunto é sempre interessante a gente trazer uma imagem ou um texto, né? Eu trouxe aqui a imagem de 2 pinturas minhas porque é o que origina esse projeto, mas podem ser pinturas de outros artistas ou fotografia, enfim, qualquer outro tipo de linguagem, outra expressão. Eu tenho algumas referências de texto também para trazer aqui. Por exemplo, tem um poema Casa Arrumada, de Carlos Drummond de Andrade, que eu recomendo. Ele traz essa ideia de uma casa familiar e a harmonia que existe nela. Eu deixo a referência aqui para a gente ver depois. Esse livro aqui é muito interessante também, se chama Como se Fosse a Casa, uma Correspondência. É um livro de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge. Eles vivem por um tempo um na casa do outro durante um período de férias, eu acho, e aí eles começam a trocar correspondências por e-mail sobre a sensação de um estar na casa do outro. E no fim acaba virando esse livro que é um grande livro de poemas, assim. Ele é muito bom também. E eu recomendo também as poesias do Túlio Stafusa. O Túlio é filósofo, ele é poeta e foi o curador da minha exposição com essas pinturas, né, que originaram esse projeto. Eu deixo também o site dele. Então são textos possíveis da gente trazer em aula. Aqui hoje então eu trouxe 2 pinturas. Bom, nessa primeira pintura, Canto com Livros, a gente tem um recorte de um ambiente. E aqui tem alguns elementos que podem ser instigantes para a gente começar a nossa conversa. Então a gente pode partir dessa curiosidade, né? Que elementos vocês estão vendo? Que história esse quadro poderia contar? Em seguida, eu apresento essa outra que é a Memória de um Natal. E aqui a gente pode fazer uma relação entre as duas, né? Que elementos que a gente encontra nessa obra que a gente também pode ver na obra anterior. E aí a gente tem essa relação de espacialidade, né? De passeio pelo espaço. Enfim, essas são as 2 referências que eu trouxe para começar a nossa conversa. Agora a gente vai ter o nosso momento prático dessa aula. Então, eu proponho agora um exercício que é o mapeamento afetivo. A gente parte primeiro de um exercício de imaginação e depois a gente vai partir para um desenho, tá? Então, no primeiro momento, a proposta é a seguinte. A gente vai fazer um passeio imaginário pela nossa própria casa. Então, vocês, educadores, vão criar um roteiro para guiar esse passeio imaginário. Então, por exemplo, todo mundo agora se posiciona na frente da sua casa. O que você está vendo? Essa calçada que você vê é cimentada, tem grama, tem terra? Como que é o portão da sua casa? É um portão ou é uma porta? Então, a gente está trazendo atenção para o detalhe, né? Para essa lembrança do detalhe.
E aí a gente vai começar a entrar juntos nesses lugares, cada um dentro do seu. Então agora a gente vai abrir essa porta ou esse portão e entrar. Qual que é o próximo lugar que a gente entra nesse espaço? É uma garagem, é um jardim, ou você entrou direto na sala da sua casa, enfim. Agora a gente entra no próximo cômodo e depois do próximo, e a gente vai chamando atenção para isso, a gente vai criando interações com esse espaço. Então você pode propor que, agora que você entrou nesse novo ambiente, senta em algum lugar. O que é que você vê quando você senta nesse lugar? Que objetos tem na sua frente? Vamos agora todo mundo para o quarto. Por onde que você tem que passar para chegar no seu quarto? Como é que você deixou o seu quarto antes de sair de casa? Depois disso, a gente vai para um lugar que tem um espelho. O que é que você vê nesse espelho além de você mesmo? Enfim, a gente cria esse roteiro para trabalhar esse momento imaginário, né? Então, depois que a gente trouxe essa atenção para esse lugar de pertencimento, né, com a identidade que a gente tem ali, todas as nossas memórias, agora a gente vai criar um gráfico dessas memórias, que é o nosso mapa afetivo. Nesse mapa afetivo, a gente vai criar como uma planta de casa mesmo, mas sem nenhuma preocupação com proporções. Pelo contrário, é um mapeamento afetivo muito artístico. A gente vai traduzir esses lugares por meio de cores, de linhas, e isso vai fazer sentido para quem está fazendo só. Então, em ambos os casos, a gente precisa colocar essa questão de que esse mapa faz sentido para a gente, na nossa cabeça, não tem comparação com nada, né? Para os adolescentes, eu sugiro que a gente acrescente texto, se vocês acharem interessante propor isso. Assim a gente cria um poema visual. Então aqui a gente pode criar pequenas frases ou pequenos poemas dentro de cada cômodo que façam sentido pra gente, enfim. E a gente guarda esse trabalho porque vai fazer sentido no fim do projeto. Então essa foi a nossa primeira aula. E aí agora a gente tem uma proposta para um exercício que vai ser feito em casa. A gente vai propor uma coisa simples, que é um desenho de observação de um espaço que a gente gosta na nossa casa. Por exemplo, eu tenho aqui uns desenhos simples, só com linha de lugares, de vários lugares da minha casa. E a gente vai propor isso então, tá? O que a gente pode fazer é um treino em sala de aula de como fazer um desenho de observação. O que é um desenho de observação, né? É quando a gente observa e desenha. Eu gosto muito de colocar as turmas em roda e colocar um objeto comum para todos copiarem. Esse é um exercício, por exemplo, que a gente pode treinar, né? Coloca uma cadeira lá no meio da roda e todo mundo desenha. Esse é um exercício simples e bom de fazer. E agora a gente parte para a segunda etapa do nosso projeto. A segunda etapa eu chamo de Casa Poesia. Esse momento do Casa Poesia é onde a gente vai ver a poesia que existe nessas casas. Então a gente vai agora olhar para esses trabalhos que todos fizemos, cada um o seu, né? E que agora é um conjunto de trabalhos, um conjunto de pensamentos, né? Então a gente pode fazer uma roda, colocar esses desenhos no chão e a gente conversa sobre. E depois da gente olhar para os próprios trabalhos, eu trago agora umas referências de artistas que também trabalham com esse tema da casa. E a maneira de cada um trabalhar é bem diferente, né? Então é interessante para a gente ver essas formas de representação, tá? A primeira artista que eu trago aqui é Vilma Martins, de Belo Horizonte. Ela tem a série Cotidiano, que é uma série de obras que retratam essas cenas do interior com a técnica nanquim. Então ela tem essa estética bem da linha do desenho, da ilustração em branco e preto, e aí ela faz essa junção dessas cenas de interiores com elementos da natureza. Então ela traz dois universos diferentes para o mesmo cenário, né?
e dá para a gente questionar a simbologia desses animais e fazer várias relações, né? Em seguida, eu apresento a artista Ana Elisa Igreja, de São Paulo. Ela tem uma relação parecida com a Vilma Martins, que é esse lugar da fantasia, de ocupação do espaço de maneira inusitada, né? Dessa mistura de universos. Mas a Ana Elisa Igreja tem uma técnica totalmente diferente, que é essa pintura a óleo, um pouco mais acadêmica. Ela até resgata um pouco essa questão histórica da pintura de ambientes e de naturezas mortas, né? E aqui no caso ela tem uma relação curiosa com o espaço, porque ela traz a representação de uma casa que pertenceu aos seus avós e que acaba virando o seu ateliê. Então ela produz essa série dentro da própria casa. Bom, em seguida eu apresento o meu próprio trabalho também, já que ele origina esse projeto. Assim como a Ana Elisa Igreja, eu também trabalho dentro da própria casa que eu tenho representado na minha série de pinturas. E eu gosto dessa relação espacial com as obras, onde de uma obra para outra é como se a gente percorresse pelo espaço. Além disso, eu trago também o interior da casa como uma metáfora do interior que a gente vive. A relação é, assim como o nosso corpo habita esse espaço arquitetônico da casa, esse mesmo corpo também é uma casa habitável por dentro de si. Em seguida, trago aqui a artista Wanda Pimentel. Ela tem esse trabalho mais gráfico, mais chapado, com cores bem vibrantes, e é muito interessante que ela sempre traz um corpo feminino que atravessa esse espaço, e esse corpo feminino atravessa esse espaço de maneira subversiva, rebelde. Então, ao meu ver, ela questiona esse lugar imposto pelo patriarcado da mulher que deve ocupar o ambiente doméstico, né? E por último, eu trago a Ana Mariane, fotógrafa do Rio de Janeiro. Ela não trabalha com interiores de casa, mas ela tem um projeto muito bonito que é de casas do interior, onde ela sai pelo Nordeste do Brasil para fotografar as fachadas das casas populares e faz esse registro bonito da arquitetura popular. Aqui então é uma pincelada muito rápida sobre essas artistas. E aí cada educador sabe o que é possível dentro do seu contexto, né? Nessa aula, que como a gente tem uma aula aqui de muita conversa, no final dela a gente tem uma atividade prática bem manual, bem artesanal, que vai ser a estrutura para a nossa próxima aula. Bom, então a estrutura que a gente vai fazer é essa daqui. Essa é a nossa caixa de papelão, né? Onde a gente vai recortar, ela vai ficar assim, a gente vai trabalhar em cima dela agora. Bom, então aqui está a nossa caixa e a gente vai fazer um recorte nela sem danificar o formato. Em algumas caixas tem uma abinha aqui na lateral que dá pra gente só descolar e ainda usar depois essa abinha para fazer um encaixe para montar ela de novo, né? Então a gente abre essa caixa na mesa, deixa ela plana para agora a gente começar a fazer os recortes, os formatos de janela, enfim. É interessante aqui que a gente traga já uns moldes prontos para ficar mais fácil de todo mundo trabalhar junto. Então eu trouxe aqui alguns quadrados, que são modelos de janelinhas de diferentes tamanhos, e uns modelos de triângulos também, que vão ajudar a gente a dar o formato dos telhados. Então, uma vez que a gente posicionou esses moldes, a gente vem, risca, né? E depois de riscado, a gente vem cortando com cuidado. Uma opção para trabalhar de maneira talvez um pouco mais segura é, ao invés de a gente usar o estilete, a gente usar a tesoura mesmo. Então, de repente, a gente como educador pode ir lá e fazer um furinho inicial com o estilete e depois os alunos continuam com a tesoura mesmo, uma tesoura sem ponta, né? É um pouquinho mais difícil de recortar, mas dá certo também.
Agora que as caixas já estão cortadas e as nossas casinhas já estão começando a dar forma, a gente vai criar esses apoios que vão ajudar a gente a segurar na hora de fazer a nossa interação corporal com as casas. Aqui eu usei um retalho de TNT, que geralmente é um material que a gente tem acesso na escola. Então você corta várias tiras e usa, mas pode ser usado talvez um barbante também. Mas eu acho que o interessante é que seja um material mais grosso, né? Então a gente faz 2 orifícios para poder passar esse tecido e aí ele fica assim bem firme. E você pode ir acrescentando ao longo da caixa. Então ele vai dar essa mobilidade corporal. Bom, agora a gente chegou na nossa terceira aula. Então eu trago hoje outra referência artística que é o que vai guiar essa aula de hoje, que é o Arthur Bispo do Rosário. Bom, o Bispo do Rosário, então, ele cria esse manto, né? Esse manto cheio de significados, de memórias, toda a essência dele está ali, né? Você apresenta o artista para a turma e prepara essa aula com todos os detalhes que merece, mostra as obras que você achar interessante, mas o manto é que vai guiar o nosso trabalho, porque ela é uma obra para ser vestida e o nosso trabalho vai ser vestido também no final do projeto. Então é interessante a gente olhar para ele, porque além dessa carga simbólica que tem o trabalho, tem uma questão da linguagem. Ele trabalha, né, com a costura, mas ali na costura ele tem uma diversidade de expressões. Então ele trabalha com palavras, né, com letras soltas, com palavras, com desenhos, com cordões pendurados. E aqui, quando a gente for disponibilizar os materiais para os nossos alunos fazerem essa colagem, a gente pode antes fazer uma curadoria do que a gente acha interessante de material. Então você pode, sei lá, selecionar papéis de cores específicas, ou por texturas, ou barbantes. Bom, agora a gente vai começar a fazer nossa colagem. Então, depois que você fez a sua curadoria, né, de materiais para deixar disponível para a turma, deixe com que eles trabalhem livremente e, inspirados pelos artistas, eles vão trabalhando com palavras, com imagens, com colagens, né, o que for mais interessante para cada um. Uma ideia que pode ser interessante é também a gente propor que eles tragam objetos que sejam significativos para esse trabalho, que eles possam recortar e colar, né, mas de repente retalhos de tecido que pertenceu a alguma roupa especial, enfim, ou então fotografias, coisas que eles queiram acrescentar nesse trabalho. Aqui então, para Fundamental 1 e 2, a gente tem o mesmo trabalho, mesma proposta, um trabalho completamente livre, e tudo que é livre todo mundo pode explorar, né? Então a gente tem isso. Agora, para o Fundamental 2, eu proponho uma segunda etapa aqui dentro, né? Então aqui eu proponho agora um exercício de escrita, para ter um aprofundamento maior ainda. A minha proposta aqui é que a gente faça uma escrita e a gente desconstrua essa escrita depois. Para o exercício da escrita, a gente vai trabalhar numa estrutura específica de papel. Então, a gente vai dobrar uma folha sulfite tamanho A4 ao meio, no sentido vertical. Recorte na marcação e você vai ver que vai formar 2 fitas compridas. A gente vai colar uma na outra, fazendo uma longa fita, e esse será o suporte da escrita. A ideia dessa escrita é falar sobre os caminhos que percorremos até hoje de maneira fluida, sem muita revisão de texto, sem pensar muito racionalmente no que está saindo. Você pode conduzir essa escrita a partir da pergunta: somos feitos dos caminhos que percorremos. O que diz o seu caminho até aqui?
Agora que a escrita já está finalizada, a gente vai agora colar o começo e o fim dela, formando uma fita de Moebius. A fita de Moebius, ela é infinita, ela não tem nem dentro nem fora. Ou melhor, o dentro e o fora coexistem. Então, para acontecer esse efeito, a gente vai pegar essa fita e fechar como se fosse uma argola, mas ao invés de colar essa argola, a gente torce uma vez e cola. A gente espera secar um pouco e depois de um tempo a gente vai começar a recortar essa estrutura. Essa é a proposta Caminhando da Lígia Clark. E como a gente está recortando por cima da nossa própria escrita, é interessante porque a cada recorte a gente está se deparando com aquilo que a gente mesmo disse sobre a gente, né? Então a gente traz pro concreto aquilo que era verbal. E aí a gente vai recortando até chegar no limite, assim, até não conseguir mais recortar. Sem se preocupar com a linearidade das palavras, né? Vai chegar um momento que a gente vai acabar recortando por cima das frases e é isso, tá tudo bem. Agora é aquele momento de desconstrução da escrita, né? Onde eles vão poder recortar e colar, né? Como quiserem, né? E fazer com que esse texto faça parte da sua colagem. Bom, e agora a gente chegou na nossa última etapa de projeto, a aula Corpo-Casa. Nessa aula, então, agora que a gente já tem a nossa escultura pronta, carregada de tudo aquilo que significa para cada um, a gente vai vestir essa casa. E agora a gente vai trazer uma relação que vem do indivíduo para o coletivo, porque é disso que a gente está falando, né? Da existência. E a gente coexiste, né? Então a gente traz essa carga simbólica, a gente mostra a nossa identidade, o nosso pertencimento àquele espaço, o autocuidado, tudo isso para a gente se reconhecer dentro da gente mesmo e a gente saber que o outro também carrega tudo isso. E aí a gente tem uma relação, né? Então a gente vai pôr esses trabalhos para se relacionar. Bom, para essa etapa do nosso projeto, eu trago aqui algumas referências da dança e da performance. Eu tenho aqui uma frase da Deborah Coker, onde ela diz: construir uma casa é construir espaços, dançar é ocupar espaços, é a arquitetura do movimento. Ela diz essa frase, então, no contexto do espetáculo Casa, feito em 1999, da companhia dela, onde ela questiona o que a gente faz dentro de casa. E aí, a partir dos movimentos corriqueiros de acordar, levantar, comer, dormir, não conseguir dormir, enfim, ela vai criando a coreografia em cima desses movimentos da casa, né? E uma outra referência que eu trago é uma referência que eu usei, inclusive, para estruturar as nossas casinhas de papelão, né? Essa ideia veio dessa instalação, que é a instalação performática 1000 Casas, do Núcleo Dirceu, com direção artística do coreógrafo Marcelo Evelyn. Esse núcleo visitou casas em Teresina, né? Eles visitaram residências e tiveram uma relação, um contato com os moradores, performaram dentro dessas casas e depois, numa segunda etapa do projeto, eles trouxeram essa vivência para público. Então, é aí que eles criam a instalação performática 1000 Casas, né? Onde tem um mar de casas de papelão e esses moradores são convidados a assistir e participar desse espetáculo, né? E, enfim, são duas referências que eu deixo aqui para guiar, talvez, o nosso pensar aqui nessa proposta de casa e corpo. Quando a gente vai trabalhar com o corpo, muitas vezes tem, principalmente com os adolescentes, às vezes tem um pouco de resistência, um pouco de autocrítica. É natural, né? É natural, e a gente vai trabalhar isso de forma muito respeitosa. Para começar, então, o que eu proponho é um trabalho de fotografia, porque é uma maneira de interagir com
o corpo e o trabalho que a gente acabou de fazer, e uma linguagem que está um pouco mais íntima, né? A gente está nesse momento de selfie, de redes sociais e tudo mais, então a fotografia, o celular ali é uma coisa que já tem mais familiaridade. Então a gente vai criar composições fotográficas com a casa e o corpo. A segunda etapa desse momento é a gente agora que a gente já teve uma interação individual com a nossa casa, agora a gente vai interagir coletivamente. Então a proposta é, vamos todos colocar nossas casas, os nossos trabalhos todos ali junto, vamos observar de longe como eles são todos juntos, e aí agora você vai dividir a sua turma em 2 grupos. Divida a turma em 2 grupos. Um grupo vai fazer parte da obra e o outro grupo vai criar a obra. Os alunos que estão no grupo dos criadores vão fazendo uma composição com os corpos e as casas que estão ali para fazer parte da obra. Depois de experimentar esse formato, vocês trocam as turmas para que todos tenham a mesma experiência. Em um segundo momento, proponha uma performance coletiva, onde todos possam participar simultaneamente dessa composição em movimento. Você pode colocar uma música, propor ritmos diferentes, propor que eles explorem planos diferentes dentro do espaço e até acrescentar outros objetos simbólicos que façam sentido dentro dessa performance. E aí a gente começa a ter uma relação ampla assim, com esse projeto, com esse trabalho, porque a gente começou lá primeiro no pensamento, né, na imaginação, depois a gente foi para o gráfico do desenho, depois a gente partiu para a construção dessa escultura e agora a gente já está numa instalação. E essa instalação envolve corpos também. Então, esses alunos que são os propositores, eles estão compondo com os trabalhos, os corpos e o espaço. Enfim, esse é um trabalho com muitas etapas, com muito significado, com muita carga simbólica. É importante que no final isso seja, por exemplo, exposto mesmo, com todas as etapas, né, desse processo. Por exemplo, a gente tem feira de conhecimento, a gente tem vários eventos assim, que são oportunidades de mostrar os trabalhos e mostrar a arte como uma linguagem por si só, não só como uma linguagem que serve a outras disciplinas muitas vezes, né? Eu agradeço, finalizo o projeto aqui, agradeço para quem ficou até agora. São muitas ideias realmente, mas com essa possibilidade de recortes conforme a possibilidade de cada professor, enfim, de cada contexto, de cada realidade, né? Agradeço e me disponho também a poder ajudar, enfim, trabalhar às vezes de maneira mais próxima. Eu sou muito acessível nas redes sociais, então se alguém me contatar e quiser me mandar feedbacks ou relatos, seria muito interessante, assim. Então, me disponho, agradeço e até uma próxima.